Viva o sobrenatural. Quantos querem? Deixa eu perguntar para você não está vivendo não? Está vivendo ou não está? Muitas vezes a gente associa o sobrenatural a grandes milagres, a coisas impossíveis. Mas sabe, o sobrenatural é nós termos o maior dentro de nós, o Espírito Santo. Quando nós andamos no Espírito, nós estamos andando no sobrenatural. Te decepcionei, é? É isso que a Bíblia diz, tá? Mas quando nós andamos no Espírito, nós estamos andando no sobrenatural. Eu queria ler com você lá em Lucas 3, 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Nós tivemos batismo hoje. Pela manhã foi uma bênção, né? Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse: "Você é meu filho amado, que me dá grande alegria." Então, aqui nesse texto, Jesus recebe o Espírito Santo e podemos ver, daquele momento em diante, Jesus começa a sua caminhada sobrenatural, sua vida sobrenatural, nas manifestações de milagres, curas, e ele começa a romper com o mundo natural. Sobrenatural quer dizer que está acima do natural. Você concorda comigo? Então, ele começa a cumprir o plano de Deus que Deus tinha para ele nessa terra. Isso está relatado lá no livro de Lucas 4,18, onde Jesus fala que o próprio Isaías estava falando a respeito disso também. O Espírito do Senhor me ungiu, estava sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos, o que é chegado o tempo do favor do Senhor. Isso diz a minha tradução, na NVT. Então, Jesus precisou de ajuda do Espírito Santo, não precisou? Pensa nós. Acho que nós não vamos precisar da ajuda do Espírito Santo. Por isso que eu comecei falando que andar no sobrenatural é andar com uma vida no Espírito. Talvez isso explique um pouco porque o diabo tenta tanto contra a sua vida e seu chamado. Quantos aí tem um chamado em Deus? Você que não levantou a mão, você não tem não? Faça o rema que você vai descobrir que você tem o chamado. Amém? Então veja bem, e é justamente isso que eu quero falar nessa noite. Em Hebreus 10, 39, diz assim: "Mas nós não somos aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada." Então nós não somos aqueles que se afastam para a própria destruição. Aqui está falando que aquele que se afasta do Senhor está se afastando para a destruição. Aqueles que se afastam do Senhor não têm um caminho bom. Você concorda comigo? Mas aqueles que se achegam ao Senhor, aqueles que têm o Senhor, decidem andar uma caminhada com o Senhor, o final das coisas é bom. Você concorda comigo? Que o final das coisas são coisas boas, porque Ele tem plano ao nosso respeito, e são planos de paz e não de mal. É isso que a Bíblia nos diz. E você pode concordar comigo que você tem um propósito em Deus. E Ele te chamou, te comissionou para esse propósito.
Você está aí? Você tem um propósito. Diga aleluia. Amém. Mas veja bem, você não vai parar, você vai cumprir todo o propósito. Diga para o seu irmão, eu vou cumprir todo o propósito. Oi? Tudo bem aí? Você olhou para o seu irmão agora? Coisa boa, né? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Então, não fique preocupado como é que vai ser a sua caminhada dentro do propósito. Deus sabe todas as coisas, você precisa simplesmente obedecer a palavra do Senhor, as instruções que são ensinadas dentro da palavra dele. E ainda, a gente pode ver lá em Lucas 4:1, voltando lá para o livro de Lucas 4:1, Jesus cheio do Espírito Santo, lá Jesus foi cheio do Espírito, e ele cheio do Espírito Santo, ele voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E você sabe que lá no deserto, o diabo tentou ele algumas vezes lá, eu não vou entrar nessa questão, mas ele foi tentado no deserto e ele resistiu o diabo com a palavra. Você conhece? Ele resistiu o diabo com a palavra. Como é que a gente resiste o diabo? Com a palavra. Você aprendeu, fez o tema. Aleluia. Deus é bom. Então, Jesus cheio do Espírito, ele resistiu o diabo com a palavra. Eu me detive um tempo e fiquei meditando nesse versículo. O que é estar cheio do Espírito? Nós temos muitas definições disso. Mas estar cheios do Espírito também é estar cheio da palavra. O Espírito se move através da palavra. E foi assim que Jesus combateu o diabo, através da palavra. E ele estando cheio do Espírito, Satanás não teve vez com ele. E se você estiver cheio do Espírito e cheio da palavra, Satanás não tem vez com a tua vida. Você concorda comigo? Então para de dar vazão, pare de emprestar sua cabeça, sua mente para o diabo. É verdade. Estava falando com um rapaz, esses dias atrás aí, e ele me disse que Satanás falava na mente dele. E ele também me falou que ele era um pecador. E ele também me falou que ele não acreditava mais em Deus. E ele também me falou que ele achava que tinha o Espírito Santo. Eu disse para ele, você aceitou Jesus? Aceitei um dia. Sabe, ele aceitou um dia, mas com o tempo ele perdeu essa consciência, que o Espírito Santo estava dentro dele ainda. Sabe, quando você aceita Jesus, uma vez, o maior habita dentro de você. Passe tempo que for, você pode até se esquecer, mas o Espírito Santo continua ali. E quando chegar uma palavra de ativação, você é ativado naquele momento. E eu falei para aquele rapaz, cara, te levanta, Deus tem coisas boas para você, Deus tem um futuro glorioso lá na frente te esperando, basta você usar essa palavra, basta você ativar o Espírito Santo que está dentro de você. E não é assim que acontece com nós. Como é que acontece em meio às pressões? Você se lembra que você tem o Espírito Santo? 3 aleluia e 2 amém. Você se lembra mesmo? Ou você corre para o banco? Você se lembra que você tem o Espírito Santo? Ou você corre para o médico? Você se lembra que tem o Espírito Santo? Você corre para o pai e a mãe.
Rapaz, Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso consolador. Jesus, quando subiu ao céu, Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, aquele que vai ajudar vocês nessa caminhada. Rapaz, se Jesus precisou do Espírito Santo, tu acha que nós não vamos precisar? Tu acha que você vai dar conta sozinho, é? Nem o super-homem conseguiu. Não dá conta, não. Podemos ver também que foi ali que o diabo tentou Jesus, lá. O diabo tentou Jesus, mas Jesus estava cheio do Espírito. Em Lucas 4 também podemos ver que Jesus também foi rejeitado na terra de Nazaré. Veja bem, Jesus foi, depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele foi tentado e foi rejeitado pelos seus. Rapaz, se Jesus foi rejeitado, você não quer ser rejeitado, não? Acho que todos vão te aceitar. Quando você falar que você é crente, vai ter pessoas que vão virar a cara para você. Aconteceu comigo, fique tranquilo. Depois eles voltam. E eles vão voltar para conhecer aquilo que você tem. Ei, aleluia. É assim que funciona. Talvez você vai ter que deixar um tempo para você ficar forte, fortalecido no Senhor, para depois você ganhar eles para Cristo, para Jesus, e vai ser uma grande festa. E veja lá no 4:28, diz assim: vendo ocorrido lá, no verso 28, eles ficaram, aqui Jesus estava pregando, e no versículo 28 diz assim: ficaram tão furiosos com Jesus, que eles expulsaram ele da cidade, eles arrastaram a ele para fora da cidade, e pretendiam empurrá-lo no precipício abaixo. Está lá em Atos 4:28. Veja o amor que eles tinham por Jesus. Que amor é esse? Eles queriam o quê? Eles queriam matar Jesus. Porque Jesus começou o ministério dele operando sinais, prodígios, pregando com autoridade, ensinando a verdade. E eu não quero ser profeta na sua vida, mas quando você se levantar com uma voz de autoridade, você vai ter perseguição mesmo. E se você não tiver perseguição, talvez você não está com o verdadeiro evangelho. Calma, não me atire pedras, eu amo vocês. Mas quando você decidir realmente pregar o evangelho, talvez você vai ser perseguido, como Jesus foi. Talvez você vai ser injuriado, vai ser caluniado, como Jesus foi. Ambas situações, Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ambas. Eu estou te trazendo aqui o segredo para você viver uma vida sobrenatural. Se você quiser viver uma vida sobrenatural, você precisa andar cheio do Espírito Santo. Não tem outra forma de você andar sobre o natural. Então, estar cheio da palavra do Espírito vai fazer toda a diferença nos dias difíceis. E não tem como você viver nessa vida sem o Espírito Santo de Deus. Você pode até falar comigo: eu deixo viver a minha vida do meu jeito, da minha forma, mas não vai dar certo.
Não é do teu jeito e nem da tua forma. É do jeito de Deus, do jeito que a palavra diz e do jeito que Ele nos instrui. Tá? Fique tranquilo que eu já tentei fazer do meu jeito, não deu certo não. Só pedi uns anos. Teve que voltar e aprender tudo de novo. Então, é melhor a gente obedecer do que sacrificar, muitas vezes. Sabe, viver no sobrenatural também é enfrentar desafios. Como Jesus enfrentou, nós precisamos estar cheios do Espírito. Tem um livro que o Smith Wigglesworth fala, Uma Vida Cheia no Espírito, o qual ele fala que a palavra é viva. Sabe, a palavra que nós estamos pregando é uma palavra viva. A palavra que está em ti é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, é uma palavra cheia de esperança, é uma palavra cheia de fé. Sabe, não tem outro livro a não ser esse, que te encha de fé. Tem livros paralelos? Tem, mas aqueles livros são baseados nesse aqui, ó. É esse livro que te enche de fé. É esse livro que vai te dar combustível para você andar mais um tempo. É esse livro que vai te deixar forte para o dia da provação. Aleluia. Você está aí? Efésios 3,19 diz assim: sejam cheios de toda, na parte B do versículo, sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O que você é cheio? Da plenitude de Deus. Ser cheio por completo de toda a palavra. Uma das chaves para você acessar o sobrenatural, agora a Clau vai dar um glória a Deus, é a oração em outras línguas. Eu tinha que falar nisso, né, Clau? Sabe, você que não ora em outras línguas, rapaz, chega aí no final do culto, nós vamos orar com você e você vai sair daqui orando em outras línguas hoje. Você precisa dessa ferramenta. Então, uma das chaves para acessar o sobrenatural é a oração em outras línguas. Reagan fala isso, a oração em outras línguas é a porta para o sobrenatural. É a porta para os dons espirituais. Rapaz, eu estava lendo isso aqui, eu dei umas 3 rajadas de língua estranha no meu quarto. Eu disse, é isso mesmo, é isso que a tua igreja precisa, é a oração em outras línguas, é tempo de consagração, é tempo de palavra, é tempo de comunhão, é tempo de mergulhar mesmo. Sabe por quê? A gente anda tanto no ativismo profissional, vou chamar ativismo profissional, tá? Que a gente não tem tempo nem para orar. Tem ou não tem? Talvez você fica 23 horas por dia, com pensamento, trabalhando. 2 horas dormindo. E talvez alguns minutos você tire o tempo para a oração, leitura da palavra e meditação. Aí você vem dizer assim, eu quero vencer. Eu quero me dar bem na vida. Você acha que vai dar certo? Você acha que pela força do seu braço você vai conseguir alguma coisa? Você vai conseguir umas boas dor nas costas, dor de cabeça. Vai ficar doente. O que você precisa é entregar tudo para o Senhor, deixar Ele fazer. Para de tentar com a força do seu braço.
Talvez você quer acessar o sobrenatural com a força do seu braço, não vai conseguir não. É pelo Espírito. E Deus falava forte comigo com o agir de Deus. E quando nós estava ali cantando, louvando, eu consegui ver uma imagem nítida na minha frente, numa grande represa. E parece que eu passei na frente da barragem, aquela represa, e tinha várias compotas. Rapaz, tinha uma frechinha de um tantinho assim, só. Isso demonstra que tem muito mais para a igreja provar. A gente precisa mergulhar mais, para as compotas mesmo abrir, para você provar a bondade de Deus, a fidelidade dEle, a presença dEle. Aleluia. Sabe, eu estava meditando quando Moisés subiu ao monte, e ele teve um encontro com Deus naquela sarça, e quando ele desceu lá com a sua face brilhando. Sabe aquela glória que ele desceu no rosto dele? Aquela glória ia se desvanecendo com o tempo. E o Espírito Santo me tocando, né, falando comigo. Sabe? As pessoas parecem que estão assim hoje, que elas vêm no culto, elas se enchem da glória do Senhor, saem daqui radiante, mas na segunda vai perdendo, na terça vai ofuscando mais, na quarta o negócio já fica sem brilho, na quinta, graças a Deus para o culto da quinta, porque daí pega mais um brilhozinho, só que isso vai virando algo constante, toda semana isso. Mas talvez nós não entendemos o verdadeiro evangelho. Nós estamos numa aliança superior, numa glória permanente, sabe? Lá atrás o Espírito Santo vinha e saía, hoje o Espírito vem, permanece, fica, não sai. A glória permanece, fica. Você vem, carrega, e na segunda você está cheio, na terça você está cheio, na quarta você está cheio, na quinta você está cheio. Sabe, eu estava em viagem ontem e eu vi o rapaz lá, eu gosto de caldo de cana. Ai, é bom demais, geladinho com limãozinho espremido. Agora você ficou com água na boca, né? Rapaz, é coisa boa demais. E eu vi aquele rapaz botando aquelas canas naquele moedor, aquela prensa. Rapaz, no outro lado ela saiu fininha, extraiu todo o suco dela. Rapaz, sabe o que é mais precioso está dentro de você. O que é mais precioso está dentro. Pode vir pressão, pode vir o que quiser na sua vida, vai sair Deus, vai sair palavra, porque está dentro. Pode vir pressão, pode vir. Se tem palavra aí, vai sair. Se tiver a unção, vai sair. Aleluia. Se as nossas possibilidades estão se acabando, é sério que eu vou falar, tá? Talvez não é para todos, mas é para algumas pessoas aqui. Para algumas pessoas, talvez não é para todas, mas algumas pessoas vão testificar isso. Se as suas possibilidades estão acabando, se alegra. Dê risada. Corra. Mas faça alguma coisa. Sabe por quê? Quando a tua possibilidade acabar. Quando a nossa possibilidade acaba, a gente dá lugar para a possibilidade divina operar.
Ei, é a possibilidade divina operando na sua vida, não é a tua possibilidade. Talvez para os teus olhos, não tem, não dá, a conta não bate. Mas, tudo é possível, aquele que crê. A possibilidade divina entra em ação. Mas que nem eu falei, a risada, a corrida, está de pé ainda, tá? Porque a gente deve dar risada mesmo. Da cara do diabo, ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu. Aleluia. Eu preguei lá em Flores e falei um pouco da mulher do fluxo de sangue. Eu quero compartilhar isso com você também. 12 anos essa mulher gastou tudo que tinha. Todos já conhecem a história, mas ela gastou tudo que tinha. Certo dia ela ouviu sobre Jesus e ela dizia consigo mesma: se eu somente tocar nas vestes, eu sararei. Ela dizia consigo mesma: se eu somente tocar, eu sararei. Vou ficar sarado. Sabe, uma fé gerada no coração, ela traz uma responsabilidade consigo. Que muitas vezes a gente só pensar e só falar e ficar sentado não vai adiantar. Talvez você precisa falar e correr. O que ela fez? Ela falou e foi. E sabe que ela encontrou alguns desafios ali. Primeiro ela encontrou uma multidão. Até chegar ao mestre não foi fácil não, né? Mas ela se determinou, tocou nas vestes. Jesus disse assim, quando ela tocou: espere aí, alguém me tocou diferente. E é isso que eu vou falar agora, é muito importante. Jesus diz assim: de mim saiu virtude ou poder. Sabe, esse toque que essa mulher deu em Jesus, na orla de Jesus, fez toda a diferença. Porque muitos tocavam sem fé, mas uma tocou com fé. Você consegue entender? Muitos apertavam ele sem fé, mas uma gerou fé no coração e tocou. E quando ela tocou, o milagre dela, o sobrenatural dela aconteceu. E veja bem, talvez é isso que está faltando. A gente tocar. Gerar isso no coração e tocar. E encontro daquilo que a gente precisa. Você sabia que você pode gerar seus próprios milagres? Através da fé e da palavra? Eu quero ser um gerador de milagre. É verdade isso. Ou você pode terceirizar, ficar dependendo do pastor. Mas Deus te dá a oportunidade para você sim ser o seu gerador de milagre, através da unção do Espírito e da palavra. Você crê com o coração, confessa com a boca, gera isso, que Deus vai fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Scott Webb fala no seu livro Agarrando o Espírito da Fé: quem tem o Espírito da Fé, quando está sobre ataque, não recua.
Quantos estão sob ataque hoje aí? Quantos têm problemas? Tem uns 10 corajosos aí que levantaram a mão. Os outros não têm? Quantos têm problemas? Deus gosta de um coração sincero. Eixa. Rapaz, se você não expor isso para Deus, ou você ter vergonha, Deus não pode fazer nada por você não. Mas se você apresentar isso para Ele, Ele vai mover situações, circunstâncias e vai alcançar a sua vida. Então nós devemos ter uma fé ousada, agressiva em meio às circunstâncias. Uma fé como os discípulos tinham. Uma fé como Jesus tinha. E você pode gerar, sim, o seu milagre. Em fé, em ousadia. Quem quer viver o sobrenatural? Quem quer viver o sobrenatural? Sabe? Rapaz, passou rápido, né? Ô Jesus, os crentes. Para você viver uma vida sobrenatural, você precisa estar cheio do Espírito Santo e da palavra. Lá em Atos 4:13, quando a gente vê Pedro, o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, logo depois a gente vê Pedro ganhando 3.000 almas para Jesus, e logo depois a gente vê Pedro também curando um paralítico de 40 anos, que estava paralítico, mais de 40 anos, e as pessoas se levantaram contra ele, e ele ousadamente, e Atos 4:31 diz assim, depois dessa oração, aí eles foram fazer uma oração, daí eles orando, Pedro e os discípulos, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Sabe, você vai ter dificuldade, vamos ter, mas você tem um Deus que pode te livrar de todas elas. Você tem um Deus que pode te livrar de todas elas. Eu chamo a banda, você pode se colocar de pé. E para concluir, eu só quero falar 3 coisinhas aqui, 3 coisas, para viver uma vida sobrenatural. E para viver uma vida sobrenatural requer gratidão. Se você não ser grato pelo aquilo que você tem hoje, talvez você não seja aprovado para aquilo que Deus vai te promover amanhã. Se você ser grato, Deus vai abrir as portas e vai derramar bênção sem medida sobre vós. Amém? Então, viver o sobrenatural é viver a palavra todos os dias. É um estilo de vida. Nós falamos isso, quem é motoqueiro. Quem é motoqueiro é um estilo de vida. Mas a palavra da fé é isso, é um estilo de vida. Você deixa de viver as coisas antigas e começa a viver coisas novas no Senhor. Você está aí? Quantos quer viver coisas novas por esses dias? Se prepare. Deus tem algo novo para chegar na sua vida. Deus tem algo sobrenatural. Está apontando. Você pode desfrutar de algo muito precioso. E eu queria orar com algumas pessoas aqui. Feche seus olhos. O louvor pode ir tocando baixinho. Eu quero orar com você que entrou aqui. Talvez primeira vez que você entrou e você me ouviu falar o que é o sobrenatural.
que precisa do Espírito Santo. Mas o que eu quero te falar é que você tem a oportunidade agora de mudar a sua trajetória, mudar a sua caminhada, mudar a sua vida mesmo. Através de um sim para Ele, você pode mudar toda a sua história. Você pode escrever uma nova história. Você que fecha seus olhos, eu quero só falar com essas pessoas específicas aqui. Você que entrou aqui e você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você nunca entregou sua vida para Jesus, você nunca orou, você nunca diz assim: Jesus, você é o Senhor da minha vida. Você tem a oportunidade agora. Também eu quero falar com essas pessoas outras pessoas que se afastaram do caminho do Senhor, numa caminhada, num tempo, e agora estão retornando. É com você que eu estou falando. Você tem a oportunidade agora de você receber a Jesus e ter a sua vida completamente transformada. Chega de sofrimento, chega de dor. Você tem a oportunidade agora. Então, se você é essa pessoa, levante uma de suas mãos. Você que nunca entregou a sua vida para Jesus, você que nunca orou, você que estava afastado dos caminhos do Senhor, é só fazer um gesto, é só levantar uma de suas mãos. Eu vejo uma mão levantada lá na galeria. Eu sei que tem mais gente. Essa é a sua oportunidade de você mudar uma história, de você mudar a sua vida. Chega de perca, chega de andar com esse sentimento de perca. Tem alguém? Tem mais alguém? Você que levantou a sua mão, vem aqui. Tá na galeria, vem. Nós vamos esperar, o louvor vai tocar. Se tem mais alguém, passa aqui na frente. Eu sei que tem mais gente, não deixa a vergonha te atrapalhar. Não deixa. Essa é a sua oportunidade de você aceitar a Cristo Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Pai. Te exaltamos. Te exaltamos. Tu és grande. Tu és poderoso. Tu és belo. Ei, naramanarama, sou eu. Aleluia. Esse é o tempo. Um tempo novo vindo sobre a vida de vocês. Um tempo novo vindo. Eu vou orar e daí vocês fazem lá, tá? Pai, eu te dou graças, Senhor, por essas duas vidas que estão se rendendo a Ti nessa noite. Em nome de Jesus. Obrigado. Você veio. Deus estava te esperando. Uma nova história está sendo escrita na sua vida. Nós te damos graças por essas
vidas que vieram aqui na frente, em nome de Jesus. Amém.